Está começando mais um episódio do Contraponto Cast. Meu nome é Paula e hoje o episódio é um pouco diferente. A proposta desse episódio, ao contrário dos anteriores, que consiste mais em uma conversa descontraída com outras pessoas, nesse, meu propósito é mergulhar a fundo dentro de uma obra específica. Isso significa que eu não só vou dar a minha opinião, como eu quero ir além disso, ou seja, tentar compreender melhor a obra, fazer uma análise mais profunda. Então, para isso, eu vou falar sobre a vida do autor, falar do contexto histórico-social no qual ela estava inserida, analisar aspectos técnicos do livro, destrinchar algumas passagens específicas do livro e tudo isso para tentar compreender melhor a obra. E para isso eu estudei bastante, li diversos artigos, textos acadêmicos, assisti documentários, vi vídeos e tudo isso para tentar trazer o máximo de informação e trazer o conteúdo mais completo possível. Foram semanas, vários dias que eu passei estudando e coletando material. E estudar literatura é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e é uma chance também que eu tenho de compartilhar tudo que eu estudo e a minha opinião e minha interpretação com base em uma fortuna crítica e acadêmica. E também boa parte do material fonte que eu utilizei foi em inglês, então também é uma oportunidade de dar acesso a pessoas que não têm domínio ou não falam inglês. É importante ressaltar que o episódio aqui vai seguir a minha linha de interpretação, então você pode discordar do que eu falar aqui, afinal, a arte nunca é um consenso, assim como você pode acrescentar coisas ao que eu falei no podcast. Então você pode conversar comigo no Instagram, @contrapontocast ou @contraponto da leitura. Se você não leu Persuasão, você pode escutar tranquilamente a primeira parte do podcast. Jane Austen é uma das minhas autoras favoritas e uma das razões por eu querer trazer uma obra dela aqui no podcast, um episódio completo dedicado a uma obra dela, é porque eu acho que até hoje, mesmo 200 anos depois da publicação das obras dela, eu ainda acho que as obras dela são mal interpretadas. E isso muito se deve a uma leitura superficial que as pessoas fazem. Por Jane Austen tratar bastante de assuntos corriqueiros da vida de uma mulher, principalmente da época dela, como romance e amor, os leitores no geral acabam tendo, principalmente por parte de pessoas que nunca leram, mas também pessoas que leram, que não leram atentamente, que não perceberam exatamente as intenções da autora, passam por cima do real conteúdo do livro. As obras de Jane Austen têm muitas camadas, tem muita coisa para discutir. Quanto mais eu pesquisava, mais eu lia, mais coisas eu ia descobrindo, novos olhares, novas interpretações. São tantos detalhes e tantas coisas que tem para discutir dentro de uma obra dela. E eu tentei, ao máximo, abranger diversos pontos da obra, escolhendo pontos que eu achei mais significativo trazer aqui para discussão, seguindo a minha linha de raciocínio, minha linha de interpretação. E como eu falei, o romance é a camada superficial do livro, e as discussões que ela traz aqui é o que eu acho que torna as obras de Jane Austen obras clássicas e relevantes até os dias de hoje. Eu li a obra Persuasão em 2 edições diferentes, uma delas em e-book, que foi a da editora Zaha, que vem com alguns textos de apoio também muito bons. E a edição que eu tenho física aqui comigo é a edição da Nova Fronteira, que também é uma edição muito boa, tem uma tradução boa também, que eu achei, assim, comparando as duas obras, eu achei que as duas traduções são boas. Na edição da Nova Fronteira também tem um texto de introdução, ele é mais curtinho, feito pela tradutora do livro, mas também é um texto muito bom, embora seja mais curto que o da editora Zaha, é um texto muito bom. Então eu recomendo bastante as 2 edições. A edição da Nova Fronteira também eu mencionei, também a capa dura, tem uma capa muito bonita. E uma questão também das capas de Jane Austen, eu acho que contribui bastante para esse estereótipo que as obras dela têm, de serem obras que, entre muitas aspas, de mulherzinha, justamente adjetivos para diminuir esse tipo de obra como se isso fosse algo ruim. É um estereótipo que a autora carrega até os dias de hoje e que não condizem de forma alguma com o conteúdo que ela traz nas obras dela. E às vezes algumas capas remetem
remetem muito a essa camada superficial e contribuem para vender essa imagem. Bom, nada impede você ler uma obra de Jane Austen apenas pelo romance, mas você vai estar perdendo um excelente conteúdo que a autora traz também para a discussão. Na edição da Zaha, o texto de introdução fala justamente disso que eu comentei, e eu vou ler algumas citações aqui. Ele começa assim: apenas uma leitura apressada e preconceituosa deixaria de ver que o problema do casamento é apenas o plano superficial em seus textos. A partir dele, Austen discute uma classe social inteira, revela vícios, traz à tona preconceitos e critica de perto a rigidez das ideologias de um momento histórico rico, no qual era mais usual criticá-las de longe e superficialmente. Ou seja, Jane Austen aqui vai fazer inúmeras críticas sociais dentro do texto dela, e quem não lê com atenção vai perder muita coisa disso, porque tem críticas que são feitas de forma mais descarada, tem outras que, na verdade, a maioria é feita de forma muito sutil. Então, os livros de Jane Austen têm que ser lidos com muita atenção. E como ele disse aqui no final, que no momento histórico no qual Jane Austen estava inserida, as críticas sociais eram feitas mais de longe, mais superficialmente, ou seja, ninguém era muito assertivo nas críticas. Então é isso que Jane Austen vai fazer. Mais pra frente no texto ele continua: Austen exige uma leitura cuidadosa e atenta. Ao mesmo tempo, mostra que o enredo não é apenas, no caso da grande literatura, um mero contar de uma história. Jane Austen desafiou as convenções sociais ao criticá-las pelas entrelinhas, pontuando seus livros com toques de humor que só uma observadora perspicaz e uma brilhante escritora poderia unir. Suas histórias, passadas na Inglaterra na virada do século XVIII para o XIX, falam para os leitores de todas as épocas. Segundo o crítico Harold Bloom, os livros de Jane Austen passarão para a posterioridade juntamente com os clássicos de William Shakespeare e de Charles Dickens. Outra coisa aqui que nós vamos comentar mais pra frente aqui, foi falado na introdução da Zaha, é justamente essa questão das críticas de Jane Austen serem sutis e estarem nas entrelinhas. E ela também se utiliza muito do humor e da ironia. Mas, como eu falei, mais pra frente a gente vai ver isso nos aspectos técnicos da obra dela. Agora eu vou falar sobre a vida de Jane Austen. Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775 em Steventon, Hampshire, no interior da Inglaterra. Os Austen eram uma família tradicional que era composta de vários membros do clero anglicano, oriunda do condado de Kent. Ela era a 7ª filha de 8 irmãos, sendo a irmã mais nova. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Cassandra, os outros eram todos homens. Ela e sua irmã Cassandra eram as únicas mulheres e elas eram muito ligadas. E durante a vida toda delas, elas tiveram uma relação muito próxima. Como eu disse, os Austen tinham vários membros do clero. O pai de Jane Austen era uma autoridade na igreja anglicana. Ele era reverendo em uma igreja em Steventon, onde ela nasceu, e morou até os 25 anos. Eles não tinham muito dinheiro, mas a família deles tinha status e contatos com a alta sociedade. Eles eram meio que uma classe intermediária. Então, ela viveu nesse ambiente religioso e da aristocracia rural inglesa, e com certeza, com essa vivência, ela foi capaz de observar muita coisa que serviu de inspiração para seus romances. Assim como a autora inglesa Virginia Woolf, Jane Austen teve na figura do pai seu maior educador. Então, George Austen, ele era uma espécie de tutor, e ela teve basicamente uma educação autodidata. Jane tinha um gosto pelas obras de veia mais cômica, entre peças, poemas e romance. Inclusive, ela escrevia peças seguindo essa veia mais cômica que sua família, irmãos, prima, etc., ensinavam. Então, eles tinham esse costume na família dela, que inclusive ela traz isso para obras dela. Em várias obras dela tem cenas de familiares ensinando peças dentro da casa, que isso era algo muito comum na vida de Jane Austen. A família dela tinha um viés liberal e que não só permitiu, como também incentivou a educação de Jane. E um detalhe que é importante ressaltar para essa obra específica é o fato de que Austen tinha grande admiração por 2 dos seus irmãos, que eram da marinha inglesa. E é daí que ela vai tirar alguns aspectos do livro, porque a gente vai ter aí alguns personagens principais e secundários da marinha inglesa. Bom, apesar de Jane Austen falar muito de casamento nos seus livros e de basicamente todas as suas heroínas se casarem no final, Jane Austen não se casou. Ela teve alguns pretendentes, ficou noiva, mas ela acabou encerrando o noivado. Por conta disso, ela acaba ficando em uma situação de dependência dos irmãos, porque naquela época a única maneira da mulher conseguir, entre aspas, independência era se casando. Então até ela se casar, ela era totalmente dependente da família. E sobre essa questão do casamento, que eu acabei de falar, Luísa Lobo, no texto da edição da Nova Fronteira,
na página 6, ela diz o seguinte: Jane Austen tinha uma viva visão crítica sobre as limitações que o decoro, consubstanciado na descrição e nas convenções sociais, impingiam ao comportamento feminino, conforme expressa seguidamente neste livro, na personagem Anne Elliot, que é a protagonista aqui de Persuasão. Entretanto, não podia deixar de pensar que o casamento era, para a mulher, pelo menos uma libertação da família paterna, que justamente a locomoção da mulher era sair da família do pai, da dependência do pai e dos irmãos, para a dependência do marido. Quando Jane Austen era adolescente, no caso, com 17 anos, a Inglaterra e a França estavam em guerra, e a maioria dos rapazes estavam servindo no exército. E os rapazes que sobraram, que restaram, grande parte deles não era considerado bom partido para o casamento. E uma curiosidade é que, após a morte de Jane Austen, sua irmã Cassandra contou que durante uma estadia em Bath, ela conhecia um rapaz e os dois se apaixonaram. Cassandra disse que aprovava a relação deles, que ele era merecedor da sua irmã, mas o rapaz foi servir na marinha e ele morreu. O que me faz pensar que talvez a história de Persuasão seja o final feliz que Jane Austen queria para ela. Persuasão começou a ser escrito em 1815, no mesmo ano de publicação de Emma. No entanto, Jane Austen não viveu para ver seu livro publicado, pois ela faleceu em julho de 1817. E Persuasão só foi publicado em 1818, junto com Northanger Abbey. E foram as primeiras obras publicadas com o nome de Jane Austen, porque antes seus livros eram publicados anonimamente e no máximo era assinado por uma lady, by a lady. Jane Austen é uma garota do campo e ela mesma se dizia uma Austen orgulhosa de ter nascido em Hampshire. Então, quando ela teve que se mudar para Bath com a família, ela não gostou nada. Isso é algo que transparece na protagonista de Persuasão. Jane Austen então viveu em um período de muita instabilidade, período no qual ela escreveu seus romances no final do século XVIII, marcado pela Revolução Francesa e o início do século XIX, que vem então Napoleão e começa a dominar toda a Europa, e também é um momento de expansão do país, em que a Inglaterra está se tornando a maior potência capitalista da Europa. Apesar de muitos dos seus pensamentos parecerem revolucionários, na verdade Jane Austen era uma conservadora. Tanto ela como a irmã eram apoiadoras do Tory, o partido conservador da época na Inglaterra, e aparentemente ela não tinha intenção nenhuma de ser revolucionária. Jane tinha um olhar crítico da sociedade na qual ela vivia, acerca do comportamento das pessoas, das relações sociais, principalmente do ponto de vista da mulher. Ela não é contra o casamento e o casamento como instituição. Ela é a favor de se casar com quem se ama. E tem até uma história que, através de cartas, ela aconselhou uma prima nessa questão, falando para ela priorizar o amor. E por experiência própria, ela fala muito abertamente de dinheiro e das relações de poder. Mas, apesar de defender o casamento por amor, ela, como a conservadora e moralista, tinha uma aversão ao estilo romântico que vem desabrochar no século XIX. O seu estilo tem uma herança dos escritores do século XVIII, na prosa e no romance realista, e ela segue sua crítica em um tom jocoso. Tanto que A Abadia de Northanger, que é um livro que vai ter podcast agora em outubro, é meio que uma sátira ao estilo gótico. Então, nesse período, você tem muitas obras seguindo esse estilo gótico, vem Frankenstein, até mesmo Jane Eyre de Charlotte Brontë tem características de um romance gótico, e era algo que Jane Austen tinha completa aversão, e essa aversão era recíproca. Os escritores contemporâneos não gostavam da obra de Jane Austen, justamente por serem estilos contrários. Então, Jane Austen ela segue mais esse padrão do século passado, dos escritores anteriores a ela, e ela quer conservar mais esse estilo que era predominante, mais conservador, apesar de ela trazer grandes inovações ao romance e o uso de novas técnicas que eu vou comentar mais pra frente. E como eu disse anteriormente, por ela ser uma conservadora, ela não tinha essa veia revolucionária, pelo menos ela não dizia ter, e não era a mensagem que ela queria passar, apesar de possuir um pensamento à frente do seu tempo em relação às mulheres, à independência das mulheres. E ainda que Jane Austen não quisesse ser uma revolucionária, a partir do momento em que a mulher na sociedade
sociedade em que ela vivia, não só escreve um romance, como também publica, é um ato de revolução. Eram raríssimas as mulheres que escreviam e publicavam como ela publicou livros. Então, isso pode ser entendido como um ato revolucionário. Mas o que ela faz é, através do seu olhar crítico da sociedade, de dentro para fora, seria talvez uma tentativa de fazer a sociedade enxergar a si mesma, com seus defeitos e hipocrisias, para que ela evolua dentro das convenções e costumes. Ou seja, a partir do momento que ela retrata a sociedade com esse olhar crítico para os costumes, os hábitos das pessoas, ela está tentando fazer com que a sociedade se enxergue seus defeitos e aprenda então com eles para evoluir. Mas isso tudo ainda dentro dos padrões, dentro da mecânica conservadora da sociedade. E sobre isso, Luísa Lobo, no texto dela introdutório na edição da Nova Fronteira, na página 7, ela vai dizer o seguinte: o cerne de seus personagens femininos era a defesa moral do caráter, tão a gosto dos pensadores do século XVIII. Não sua descrição romântica e apaixonada. As relações matrimoniais serviam para esboçar antes o bom senso, o decoro e a conveniência financeira, conservados por um sentido de classe, do que algum sentimento íntimo mais ardente. Isso quer também dizer que ela meio que ensaia algumas normas morais do que ela acha correto, do que seria mais apropriado para uma relação matrimonial. E essa forma de elaborar os seus pensamentos, a sua moral, é também um reflexo do período da Inglaterra, porque, como eu falei, a Europa estava vivendo um período de muita instabilidade, de revoluções, de guerras. E no meio de tudo isso, a sociedade inglesa tentava manter firme os seus costumes. A sociedade inglesa tentava ao máximo segurar e conservar o seu estilo de vida e proteger de todas essas influências de revoluções, principalmente com a Revolução Francesa, que era totalmente uma quebra com o padrão da monarquia e tudo que a Inglaterra defende. E por conta disso, justamente, ocorria muita hipocrisia. E isso é uma das coisas que Jane Austen quer revelar, para que a própria sociedade enxergue isso, mas não para ocorrer uma quebra, uma revolução como na França, mas não para que eles enxerguem seus erros e melhorem com isso, como eu falei de novo, seguindo o padrão conservador da sociedade. E quando a gente para pensar que enquanto Jane Austen estava escrevendo seus romances de bailes, casamentos, a gente não se dá conta de que estava rolando tudo isso ao redor dela. Revolução Francesa, guerras, Revolução Industrial. E fica então a pergunta: onde está todo esse caos? E é aí que reside uma das coisas que eu mais gosto na escrita de Jane Austen, é que tudo isso está nas entrelinhas. Todo esse caos está nos silêncios, nos burburinhos, nas coisas não ditas. Está justamente nessa sociedade que continua tomando chá, dando bailes, se preocupando com casamentos para manter a ordem social. É essa sociedade que Jane Austen vai nos mostrar. A sociedade que mascara a guerra, os conflitos e continua agindo como se nada estivesse acontecendo para se manter firme enquanto o mundo está um verdadeiro terremoto de caos e guerras, tentando então ao todo momento impedir que ideias revolucionárias atravessem as paredes de anos de hábitos, costumes, convenções que fomentam a sociedade inglesa. E a partir desse ponto eu posso falar um pouco agora sobre essa questão do enredo das obras de Jane Austen parecerem triviais. E mais uma vez eu tomo aqui o texto introdutório da edição da Nova Fronteira de Luísa Lobo. Na página 8 ela diz o seguinte: como Machado de Assis e Proust, Jane Austen trabalha corrosivamente sobre os valores da sociedade que focaliza, como uma verdadeira arte em miniatura, descosturando cada aspecto do cotidiano. Ou seja, ela vai destrinchar a sociedade justamente por meio das ações cotidianas. São ações, convenções que parecem triviais, que estão no nosso dia a dia, que revelam muito sobre como uma sociedade funciona e como o ser humano se comporta nesse meio social. A vida doméstica e subjetiva através dos olhos de Jane Austen, torna-se possível acompanhar os personagens e seus pensamentos e os conflitos diários situados no seu tempo histórico. O comportamento dos personagens, principalmente aliado aos diálogos, que os diálogos de Jane Austen são sensacionais. Os diálogos é um espetáculo à parte. E ao lado dos diálogos também temos a visão interna dos personagens. Mas não só do protagonista, a gente tem a visão de muitos outros personagens que cercam
os protagonistas. Tem protagonistas, antagonistas, até mesmo personagens que aparecem pouco, têm a sua contribuição para a história, têm o seu ponto de vista ressaltado. Isso porque Jane Austen usa o estilo indireto livre. Isso porque Jane Austen usa o discurso indireto livre, que é uma técnica de escrita que posteriormente no modernismo vai ser desenvolvida para o chamado fluxo de consciência. Mas falando um pouquinho de Virginia Woolf, que também é uma das minhas autoras favoritas, ela se inspirou muito em Jane Austen. Inclusive eu consegui ver bastante de Jane Austen nas obras dela. Quando eu li Virginia Woolf pela primeira vez em Orlando, que até agora é o meu favorito, gostei mais de Orlando do que de Mrs. Dalloway, eu consegui ver uma clara inspiração de Jane Austen. E posteriormente, lendo mais Virginia Woolf, ela fala mais sobre a escrita de Jane Austen como uma inspiração. E não só na técnica de escrita, como também a própria Virginia Woolf utiliza-se muito de enredos e de coisas que parecem triviais para narrar a sua história. Então aqui você vê como Jane Austen influenciou outras gerações de escritores que hoje também têm suas obras consagradas. E sobre a escrita de Jane Austen, aqui na minha edição da Nova Fronteira tem uma citação de Virginia Woolf também sobre a escrita de Jane Austen, e ela fala o seguinte: Jane Austen possui, portanto, uma emoção muito mais profunda do que parece à primeira vista. Ela estimula-nos a suprir o que não nos fornece. O que oferece é, aparentemente, uma ninharia, mas esta é composta de algo que se expande na mente do leitor e dota as cenas extremamente triviais de uma forma vital, mais duradoura. As peripécias dos diálogos nos mantêm presos ao suspense. Nossa atenção está em parte no momento presente, em parte no futuro. É, sem dúvida, nesse enredo principal, mas inferior, que residem todos os elementos da grandeza de Jane Austen. E mais pra frente ainda também nesse texto, ela vai colocar um pouco também da visão de Virginia Woolf que ela tem de Jane Austen como uma autora feminina daquela época. No livro de Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, que é um livro de não ficção, de ensaios, e Um Teto Todo Seu, ela discute justamente essa questão do espaço da escrita, do espaço físico mesmo da escrita, de como isso interfere no desenvolvimento, nesse trabalho. E ela fala que como Jane Austen nem sequer tinha seu próprio quarto, até a residência dela de Chawton, em 1809. Ela sempre dividia quarto com a irmã, então ela nunca tinha o espaço dela própria para escrever. Virginia Woolf também fala sobre a forma de escrever de Jane Austen, não o estilo de escrita, mas a forma como sendo peculiar de uma mulher. Em Steventon, ela utilizava uma escrivaninha no saguão, de passagem entre a cozinha e a sala de estar, de modo que ela era constantemente interrompida. E ela sempre escondia o que estava escrevendo, mesmo que a família dela apoiasse, incentivasse, fosse mais liberal, ela tinha esse receio. A gente pode contrastar com um homem que tem seu próprio escritório, seu próprio local de paz, onde ele pode escrever. E para Virginia Woolf, essas constantes interrupções na composição do texto, feito entre outras ocupações domésticas, levaram as mulheres a produzir mais romances, com sua consequente linearidade de enredo e fragmentação em capítulos, do que poesia, que exigia maior concentração e concentração das imagens. Isso é algo realmente muito curioso de se reparar, de como a divisão entre homem e mulher, não só o impedimento, porque a gente pensa muito nessa questão de mais brusca do real impedimento de família, marido e etc. não deixarem a mulher realizar qualquer outro tipo de trabalho que não seja cuidar da família. Mesmo com uma família liberal, uma família de apoio como a de Jane Austen, ela ainda assim não consegue prosperar porque são detalhes que a gente nem presta atenção, como, por exemplo, o fato de ter um local para si, um teto todo seu, né, que é o título do livro de Virginia Woolf, que é você ter o seu local para você se dedicar ao seu trabalho. E como isso molda o estilo de escrita e o formato da obra literária feminina. Jane Austen não foi casada, não teve filhos e, mesmo assim, enfrentou muitas dificuldades para poder escrever os seus romances. E sobre essa questão também da mulher na literatura, vai ter um diálogo muito bom mais pro final do livro sobre isso, que quando eu for fazer a leitura de alguns trechos de persuasão, eu vou dar um foco para essa parte. E mostra bastante a visão de Jane Austen sobre esse assunto.
para fechar essa parte, eu vou terminar com a citação de Luísa Lobo, também aqui dessa minha edição da Nova Fronteira. Como eu falei, é um texto curto, mas é um texto muito bom, que eu indico bastante. Bom, ela diz assim: Jane Austen frequentemente mergulha na análise do caráter do personagem, para depois racionalizar seu comportamento em face da atitude moral que dele seria esperada pelos padrões da sociedade da época. E esse é um jogo constante que está presente na obra de Jane Austen. Ela está o tempo todo mergulhando no interior do personagem. Às vezes é muito sutil, às vezes é mais claro, e tem muito dessa questão da expectativa de um padrão moral estabelecido, em contrapartida à moralidade de Jane Austen. Bom, agora eu vou entrar com mais detalhes em aspectos técnicos da obra de Jane Austen. E eu vou abrir essa parte falando um pouco sobre retórica. Retórica seria, então, a arte de argumentar. A arte e estudo do uso efetivo e persuasivo da linguagem. Pode-se argumentar que toda a linguagem é, de certa forma, persuasiva, até mesmo nas falas mais cotidianas. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa chega para outra e fala: "Nossa, não é um dia bonito?" Às vezes a outra pessoa nem se deu conta que é um dia bonito, às vezes nem é mesmo um dia bonito, ou ela não considera um dia bonito, mas aí ela olha e fala assim: é um dia bonito. Então o fato de a outra pessoa ter chegado e falado não é um dia bonito, e dessa forma, é, de forma bastante sutil, um tipo de persuasão. Mas a grande literatura, ela eleva ainda mais o nível da retórica e vai muito além da sua definição. Então, seria basicamente isso que Jane Austen faz na sua obra em Persuasão. Ela vai elevar o nível da retórica, da linguagem persuasiva. Aliado a isso está o uso da ironia e a técnica narrativa da persuasão, que são dois elementos que se combinam para criar uma dimensão moral que é crucial no livro. Então, pode-se dizer que o objetivo do livro seria um alcance ético na moral que ele se apresenta, que é algo que eu vou discutir bastante ao longo desse episódio. A questão da moral de Jane Austen, da proposta moral e ética que ela supostamente quer alcançar. Bom, mas como eu acabei de falar sobre a ironia, eu vou entrar mais a fundo na ironia, que é algo muito presente em todas as obras de Jane Austen. E é uma das coisas que eu mais gosto, assim, acho que tudo que eu falo é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu realmente amo demais essa autora. E amo muito os artifícios, as técnicas narrativas que ela usa. E com certeza o uso da ironia feito por ela é muito singular e que inspirou outros autores depois dela. Mas o que então seria a ironia? É um artifício narrativo em que o campo de significância se estende à medida que se pensa mais sobre ele. O que significa que, a partir do momento que você usa a ironia numa frase, ela pode ser interpretada de várias maneiras. E a interpretação não termina em si mesma, ela se expande. Ela se estende à medida que se pensa mais sobre ele, ou seja, quanto mais se pensa sobre aquela sentença, sobre o que a autora quis dizer com o uso da ironia, maior o número de significados que podemos encontrar dentro daquela sentença. E ele também é um artifício muito escorregadio. E eu vou dizer por quê logo mais. Bom, a ironia chegou na língua inglesa no século XVI. E a sua ascensão, ou seja, o uso da ironia acelera nos séculos XVII e XVIII, durante o Iluminismo, que coincide com a ascensão do romance, que se torna o gênero dominante na literatura. Há então um declínio da poesia, das peças teatrais e entre outros gêneros. Isso foi inclusive algo que eu estudei para minha monografia, que foi sobre Pacto Fáustico, e eu estudei bastante sobre iluminismo e sobre esse período da literatura, que é justamente nessa época que o romance como forma, ganha espaço e se torna o principal gênero da literatura. Que antes as peças, poesias, como eu falei, eram muito mais populares. Mas então, o que seria essa ironia? Bom, ironia do grego eironeia é uma dissimulação ou ignorância proposital. É basicamente dizer o oposto do que se quer expressar. E nisso, a ironia socrática está muito alinhada a essa concepção. Sócrates, nos seus diálogos, ele finge ignorância, ao invés de argumentar de forma mais tradicional com seu interlocutor. Ou seja, quando uma pessoa é irônica, ela diz algo, mas quer dizer o oposto daquilo que ela disse. Lionel Trilling, crítico da obra de Jane Austen, afirma que
A ironia é um método de compreensão, ou seja, como nós compreendemos uma sentença. Compreendemos dizendo o que ela diz, ou na verdade nós compreendemos com o significado do oposto do que diz. O filósofo Alexander Niermassi diz que os autores que usam a ironia podem manter uma distância que os permite dizer, quando pressionados, que isso não foi o que ele quis dizer e se safar com isso. E digo se safar porque se presume sempre saber o que o autor quis dizer, mais precisamente porque eu acredito que não é sempre claro o que uma ironia quer dizer. Sempre que suspeitamos que não é o que ele disse, suas palavras não ligam. Então, os autores que usam da ironia dizem o que dizem, mas eles podem estar dizendo o oposto disso. E lembra que eu falei antes que a ironia era escorregadia, e é justamente essa dualidade que deixa a ironia, como eu disse, escorregadia. Porque você pode muito bem falar alguma coisa e dizer, não, eu fui irônico, eu quis dizer o oposto disso. É uma forma também de criticar indiretamente sobre essa questão de, na época de Jane Austen, os autores olhavam muito por fora, e Jane Austen ela faz esse olhar de dentro para fora da sociedade com muito uso da ironia, ou seja, ela diz algo, mas quer dizer outra coisa. E pela forma da sociedade na época, muito do que ela disse pode ter passado despercebido, como até hoje é passado despercebido. Isso talvez seja um dos principais motivos por classificarem tanto a obra de Jane Austen como um simples romance, porque não entenderam o real significado do que ela tentou dizer, ou que ela não tentou dizer, ou o oposto que ela tentou dizer. E diante dessa dualidade, como nós leitores fazemos para saber em qual dos dois significados acreditar? Como saber se é ironia ou não? Como saber se uma sentença deve ter seu valor? Como saber se a sentença deve ser levada a sério ou ser entendida como irônica, ou seja, o exato oposto? E aqui eu também aponto para esse ser também um dos principais motivos que as obras de Jane Austen também ainda são muito relevantes e discutidas hoje em dia, porque com o uso da ironia fica muito a cargo do leitor a interpretação. Então, fica essa dúvida. Será que ela quis dizer isso ou quis dizer o oposto disso? E isso gera discussões infinitas e vai muito da linha de interpretação de cada um. E é o que eu estou fazendo aqui nesse podcast, pegando a minha linha de interpretação e trazendo esse conteúdo mais técnico para fomentar a minha linha de raciocínio. Bom, voltando para a ironia permeia todas as obras de Jane Austen, como eu falei, mas em Persuasão ela é diferente, pois até certo ponto a ironia está ligada à retórica. Como eu falei, a retórica seria a arte de argumentar, a arte do discurso persuasivo, da persuasão. E persuasão é o quê? É o título da obra. Inclusive, durante minhas pesquisas, eu me deparei com um artigo que o estudioso, ele anula completamente essa questão da persuasão de Jane Austen. Ele acha que o romance não é sobre isso, e eu não concordo. Como eu falei, uma obra pode ter várias interpretações, mas aqui eu posso falar um pouco da minha visão, do porquê eu tô seguindo também essa linha de raciocínio, dessa linha de interpretação, que eu acho que os títulos de Jane Austen dizem muito sobre o tema principal da obra. Eu, sinceramente, não acho que Jane Austen colocou o título da obra dela, Persuasão, só por colocar, só porque a personagem principal foi persuadida a romper o seu noivado. Não é sobre um evento em específico, mas é com tudo o que vai acontecer durante o livro que envolve a persuasão. E não só uma única persuasão, várias persuasões que acontecem durante o livro. Da próxima vez que você for ler Jane Austen, presta atenção no título e como o título se aplica à obra em si. Razão e sensibilidade, orgulho e preconceito, tem essa questão da dualidade também, mas são palavras muito fortes que descrevem muito a obra dela. E, ironicamente, contrapondo essa questão da persuasão, uma vontade totalmente sob o controle do egoísmo, como a dos Walters. Isso, para quem leu, vai ficar mais claro. Não é nenhum spoiler, tá? É só para linkar logo ao que eu falei. E, ironicamente, uma vontade totalmente sobre o controle do egoísmo, como a de Walter, que é o pai de Anne, é tão fechada para os outros que se torna resistente ao apelo emocional e invulnerável a uma genuína persuasão, enquanto a vontade como a de Anne, que é suscetível às agitações dos afetos e às reivindicações morais, a torna uma pessoa persuadível. Quem leu vai ter já essa perspectiva, mas Walter, que é o pai de Anne, eu diria ainda mais Elizabeth, que é a irmã mais velha dela, são pessoas que têm uma índole que fecha eles para
serem persuadidos. Mas isso eu vou falar mais pra frente também. Mas continuando esse adiantamento também, Anne, como eu falei, ela é muito suscetível a esses afetos, às reivindicações morais, como eu disse. E tudo isso torna ela uma pessoa persuadível. E a partir disso, pode-se argumentar que o romance é sobre a arte da retórica. Eu acho que o nome do livro não é Persuasão em vão. É justamente sobre essa arte de argumentar e de persuadir alguém sobre o que nós falamos, seja coisa mais simples como não é um dia bonito, até coisas realmente mais intencionais, pode mudar o rumo de uma história, de uma pessoa, como isso afeta o pensamento e o decorrer dos fatos de uma narrativa. Seria então um livro sobre a importância de reconhecer, ou pelo menos brincar com a possibilidade da ironia, o que nos deixa leitores em uma posição incerta, porque nós temos que decidir o que é e o que não é ironia. Isso não é algo fácil de se fazer, e Jane Austen faz com maestria. Para finalizar esse tópico da ironia, eu vou terminar com a fala do filósofo Paul Allen Miller, que diz que a ironia é a característica central de certas formas de produção textual. Formas essas que têm um fundamento de importância ética, não porque elas transmitem certas lições, não porque elas revelam a verdade, mas porque ela nos dá a oportunidade de pensar diferente e ir além das codificações tradicionais de bom e mal, certo e errado. Ou seja, a moralidade não é um conjunto de fazer e não fazer, do que é próprio ou do que é impróprio. Que ética é sobre fazer perguntas difíceis e abordá-las com a mente aberta. Agora eu vou falar mais sobre o discurso indireto livre. E o discurso indireto livre é outra técnica narrativa que contribui bastante para a ambiguidade do romance. É uma técnica na qual nós podemos ver diferentes pontos de vista de diferentes personagens durante a narrativa. Às vezes, em uma simples frase, tem mais de um ponto de vista. E Jane Austen foi uma das primeiras escritoras inglesas a usar essa técnica. O discurso indireto livre, ele é um modo de contar uma história onde a ambiguidade é introduzida para deixar o leitor incerto se o que ele está lendo é o pensamento dos personagens diretamente ou se esses pensamentos são a visão do narrador. E ainda tem mais essa. Além de se ter vários pontos de vista, a gente ainda tem que se perguntar se aquela é a visão do personagem ou do narrador. E isso é algo constante na obra de Jane Austen. Às vezes, há marcações como ponto de exclamação que deixam mais claro o pensamento do personagem, mas às vezes é muito difícil realmente identificar, só analisando com bastante atenção para identificar. Para exemplificar o que eu falei, eu vou ler um trecho do livro, da página 65 da minha edição da Nova Fronteira. E essa é a parte que Frederick, o ex-noivo de Anne, se reencontra com ela após 8 anos, depois do rompimento do noivado deles. E provavelmente a partir daqui eu vou começar a fazer a leitura de mais trechos. E ele vai dizer o seguinte: tão mudada que ele não a teria reconhecido. Só que Frederick não sabia que Anne iria escutar essas palavras. Então a passagem é assim, abre aspas. Tão mudada que ele não a teria reconhecido. Isso ela pensando. Eram essas as palavras que ela não conseguia esquecer. No entanto, logo começou a se alegrar por tê-las escutado. Elas tinham um efeito calmante, tranquilizaram sua agitação, equilibravam-na e, consequentemente, deveria torná-la mais feliz. Frederick Wentworth havia usado essas palavras, ou palavras semelhantes, mas sem fazer ideia de que seriam repetidas para ela. Julgara terrivelmente mudada, e no primeiro instante depois de ser solicitado, dissera o que realmente sentia. Ele não havia perdoado Anne Elliot. Ela o havia maltratado, abandonado e decepcionado. Pior ainda, ao fazê-lo, havia demonstrado uma fraqueza de caráter que o temperamento decidido e confiante dele não podia suportar. Havia desistido dele para agradar os outros. Havia cedido aos efeitos de uma persuasão excessiva. Havia sido fraca e acanhada. Então, aqui nessa passagem, ao refletir sobre as palavras de Frederick, a gente entra na cabeça de Anne, vê como aquelas palavras ressoam, o sentimento que gera nela, mas ao mesmo tempo ocorre um certo distanciamento da cabeça dela, que parece que é a narradora em si falando pra gente a sua opinião. Então, gera justamente essa ambiguidade de a gente se perguntar se aquele pensamento é inteiro de Anne Elliot, ou é a própria Jane Austen falando e apontando as suas opiniões.
ensaiando então a sua moralidade que permeia. Então a gente se pergunta se é a própria Anne que se considera fraca e acanhada por ter excedido a persuasão, ou é Jane Austen como narradora dizendo que quando alguém excede a uma persuasão para agradar os outros e sacrifica sua própria felicidade, isso quer dizer que a pessoa é fraca. Dá para ver aqui como a ironia, aliado à técnica do discurso direto livre, cria essa dupla perspectiva que confunde o leitor e deixa a nós, leitores, a escolha da significação, como também na ironia, nessa questão de significa o que se diz ou o oposto. Fica para nós, então, como entendemos essa ideia de fraqueza e timidez. O julgamento é feito pela autora como narradora ou pela personagem por si mesma, se é Anne refletindo sobre ela mesma. E eu vejo muito aí também do pensamento do próprio Frederick se mesclando. E eu queria muito saber de vocês, o que vocês acham. Se ali é a opinião de Jane Austen, se é a narradora falando ou se é a própria Anne se sentindo daquele jeito. Deixa lá sua opinião nos comentários, @contrapontocast, na postagem do podcast. E sobre isso, a crítica Sheri Lee Wiseman, ela fala um pouco sobre os mistérios de Anne Elliot, e ela diz o seguinte: entre as personagens de Jane Austen, a heroína de persuasão é supremamente misteriosa. Anne Elliot sugere uma profundidade de personalidade que ilude tanto o narrador como o leitor. Ou seja, Anne Elliot como personagem consegue confundir a própria Jane Austen ao descrever as situações e seus pensamentos. Ela pode dizer algo e Anne Elliot está pensando outra coisa. E isso é mais um ponto aí para a genialidade de Jane Austen. E também, ainda sobre essa passagem, ocorre algo que já é presente nas obras anteriores de Jane Austen, como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, que é a dupla simetria. E é uma marca intrínseca nas obras dela. Então, seria justamente a dupla simetria de Anne Elliot e narradora. Outro exemplo, quando tem alguém escutando uma conversa, nós temos então a fala da pessoa que está falando e o pensamento da pessoa que está escutando. E Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade, essa dupla simetria já começa no próprio título. Orgulho e preconceito, razão e sensibilidade. E isso é algo que ela faz, que é justamente essa crítica ao próprio tipo de romance que ela escreve. E nas palavras da própria Anne, é uma crítica em relação a esses romances, que ela quer que o leitor suspeite da perfeição. Como eu falei, dessa dupla simetria e da questão da personagem da Anne Elliot ser uma pessoa muito misteriosa que ilude a própria narradora, eu vou puxar então mais um tópico que seria outra técnica narrativa, que é a distância entre Anne, personagem, e Jane Austen. E esse é o último tópico antes de eu pular para a parte da leitura mais imersiva da obra. Bom, há uma similaridade entre as duas, na qual Anne é praticamente igual à autora. Marvin Modrick, um crítico americano, ele afirma que Anne aparenta ter uma vida autônoma independente da narradora. Para Anne, a parcialidade óbvia da autora, referente a ela, serve para prover espaço e luz para uma mente rica. Essa independência de Anne vem ligada a um senso de proporção, uma qualidade que ela sozinha possui até o final do livro, e enfrenta a narração de Austen com contradições e ironia. E pegando essa fala do Marvin, que eu achei interessantíssima, e ligando a essa passagem da questão se a visão é da Jane ou da Anne. Essa ambiguidade também seria porque a Anne Elliot tem sua vida própria. E mais pra frente, quando eu for destrinchar mais a personagem da Anne Elliot, nós vemos que essa visão de fraqueza, essa ambiguidade vai crescer ainda mais. Dificulta ainda mais para o leitor saber quem está dizendo o quê, se ela acredita no que ela está dizendo, se é Jane Austen dando o seu discurso moralista. E justamente por Anne Elliot ter essa vida própria, que com uma releitura, essa independência da personagem, da autora, é bem mais palpável. Porque, afinal, Jane Austen tem uma certa linha de raciocínio. E não necessariamente seus personagens vão seguir o que Jane Austen tem como padrão para a moral. E isso pode até ser uma discussão da própria autora, como para que descobrir qual é, afinal, a sua própria moralidade. E talvez ela crie essa personagem tão independente que consegue pensar por si mesma, além da cabeça da autora,
faz com que ela tenha justamente essa briga interna e essa intriga para desenvolver o seu próprio raciocínio. Bom, agora eu vou fazer um mergulho na obra. Eu vou continuar lendo mais passagens. Vou fazer também um close reading, que eu vou ler os primeiros capítulos, não inteiros, mas algumas passagens específicas e comentar. Porque outra coisa que eu noto nas obras de Jane Austen é que os primeiros capítulos revelam muita coisa sobre o decorrer da narrativa. Os primeiros capítulos têm vários detalhes. Se você lê atentamente, você consegue enxergar o futuro da narrativa. E também, depois de ter apresentado toda essa parte técnica, apresentado o contexto histórico, falado um pouco sobre Jane Austen, quem era Jane Austen, depois de toda essa, entre aspas, introdução, a gente vai ter então uma base, uma fortuna crítica para analisar melhor essas passagens que eu selecionei e o livro inteiro como um todo. Falando um pouco do enredo, o livro vai contar a história da protagonista Anne Elliot, que é filha de Sir Walter Elliot, um vaidoso e ex-nobre baronete que se apaixona por Frederick Wentworth, um jovem inteligente e ambicioso, mas sem tradições ou conexões familiares importantes. E por esse motivo, ela é persuadida pela família a romper o seu noivado com ele. 8 anos depois, Anne pensa com mais autonomia e maturidade, e o destino fará com que seu caminho e o de seu grande amor se cruzem novamente. Esse então é o enredo, é a história que nós vamos encontrar aqui em Persuasão. E claro que você pode ler apenas como esse romance, esse reencontro de amantes que romperam no passado, mas isso é só a camada superficial do livro. Bom, agora como eu falei, eu vou fazer um close reading dos primeiros capítulos, eu vou ler algumas passagens e comentar aqui. Então, se você tem uma edição de Persuasão com você, sugiro que você pegue para ler comigo também, fazer anotações se você quiser, ou só para acompanhar mesmo. Bom, o primeiro capítulo começa assim, esse é o primeiro parágrafo. Sir Walter Elliot, de Kellynch Hall, Somersetshire, era um homem que, para o seu próprio deleite, não se ocupava de nenhum livro, senão o do baronato. Então aqui Jane Austen já começa introduzindo o personagem de importância narrativa. Se você prestar atenção a alguns detalhes, nessa única frase a gente já tem muitos indícios da personalidade de Sir Walter Elliot, que é o pai de Anne. Ela fala que ele era um homem que, para o seu próprio deleite, não se ocupava de nenhum outro livro senão o do baronato. Ou seja, isso indica que ele não lê outros livros, que ele, então não tem esse interesse para o mundo exterior, não só na questão, ele não tem interesse na literatura, mas também se entendemos a literatura como uma porta para outros mundos e para a interpretação crítica do mundo à sua volta, principalmente naquela época que não tinham outros meios como televisão, rádio, etc. O livro era a grande porta de comunicação e de prazer também. Então, o fato dele só se ocupar do livro do baronato mostra como ele se fecha para o mundo exterior, que ele não tem pensamento crítico e que ele realmente não liga para o que está ao seu redor. E é especificamente aqui o livro do baronato, que está relacionado então ao seu título, à sua posição social, ou seja, tudo se volta para ele, e isso mostra o como ele é egoísta e vaidoso, porque se ele só se ocupa de um livro que diz respeito a si mesmo, isso mostra o quão egoísta ele é e o quão vaidoso. E também aqui ele aparece como um representante dos interesses da sua classe. Então, vê como essa sentença, essa é a primeira frase do livro. Então, veja só como a primeira frase do livro já consegue dizer tanta coisa. Jane Austen vai continuar aqui falando, basicamente o que ela vai fazer depois é desdobrar o que ela já disse aqui na primeira sentença, que eu vou ler aqui. Aí encontrava ocupação para suas horas de ócio e consolo para momentos de tristeza. Aí somente se exaltava, em admiração e respeito, ao contemplar os poucos remanescentes dos mais remotos títulos. Aí, quaisquer desgostos e preocupações domésticas convertiam-se naturalmente em compaixão e desprezo. Ao folhear as nomeações quase infinitas do último século, em que as outras folhas fossem insuficientes, podia ler sua própria história com um interesse sempre inesgotável. Veja só a reafirmação da sua vaidade. Ele poderia reler a sua própria história com interesse sempre inesgotável. Na página seguinte, ela vai continuar então destrinchando a personalidade de Walter Elliot.
a vaidade constituía a base e a essência do caráter de Sir Walter Elliot, na vaidade pessoal e de posição. Fora extraordinariamente belo quando jovem e, aos 54 anos, aqui então a informação da idade dele, ainda era um homem muito atraente. Poucas mulheres cuidariam da aparência mais do que ele. Tampouco o criado de qualquer lorde poderia se sentir mais satisfeito com a posição que ocupava na sociedade. Considerava o dom da beleza inferior apenas ao do baronato, e Sir Walter Elliot, que reunia esses dons, era o objetivo constante de seu mais fervoroso respeito e devoção. Deu para perceber como aquela sentença que eu li primeiro, que é o início do livro, já continha aquelas informações escondidas. Aqui ela acrescenta mais coisas. A vaidade já foi revelada, mas aqui ela fala da beleza, do culto à beleza e a posição dele que ele tem. É um personagem que pode se dizer estereotipado, mas que com certeza existiam vários Walter Elliot por aí. E ainda existem, com certeza. Posteriormente, a gente vai ter a descrição de Lady Elliot, a mãe de Anne, que já morreu, e essa descrição fala muito sobre as características que eram primordiais para uma mulher, para ser uma boa esposa. Lady Elliot foi uma excelente esposa, sensível e amável, cujos bom senso e comportamento, se perdoada pela extravagância juvenil que a tornou Lady Elliot, nunca exigiram indulgência depois disso. Ela condescendera, atenuara ou ocultara as fraquezas do marido e promovera sua verdadeira respeitabilidade durante 17 anos. E aqui, após isso, ela fala uma frase muito impactante. Depois de ela dizer que ela relevava e atenuava as fraquezas do marido, a narradora fala assim: e embora não fosse a criatura mais feliz do mundo, encontrara em seus deveres, nos amigos e nos filhos, razão suficiente para apegar-se à vida, a ponto de não se sentir indiferente quando foi chamada a abandoná-los. Ou seja, a gente tem aqui, no mesmo parágrafo, um contraponto de ideias que é descrito a Lady Elliot como uma excelente esposa, ressaltando suas ótimas características, o quão bem ela cumpria o seu papel, mas logo depois fala que ela não era a mulher mais feliz do mundo, porque justamente ela tinha nesse papel a manutenção das aparências e ela oculta a sua própria personalidade. E o dever de esposa comprime os desejos pessoais e a felicidade da mulher. Ainda falando de Lady Elliot, continuando esse parágrafo, ela diz assim: 3 moças, as mais velhas de 17 e 14 anos, era um terrível legado para uma mãe transmitir, uma terrível carga para se confiar à autoridade e orientação de um pai tolo e presunçoso. Ou seja, Lady Elliot morreu, deixa filhas, não deixa um herdeiro, o que é um problema, porque o dinheiro da família e as posses ficam com o homem, e ainda mais 3 filhas para um homem tolo e presunçoso, que é o Walter Elliot. E aqui a gente pode ver novamente essa ambiguidade que seria aqui a visão da narradora, dizendo que essas 3 moças eram um legado terrível, e também a opinião de que Sir Elliot é um tolo presunçoso, ou isso é a visão da Lady Elliot? Seria Lady Elliot, então, tendo consciência das fraquezas do seu marido, considerando tolo e presunçoso e sabendo que morrer e deixar essas filhas aos cuidados do pai era um problema. Pode ser também um pouco dos dois. Continuando. Tinha, entretanto, uma amiga íntima, mulher sensata e digna, que no caso é a Lady Russell, e mais pra frente eu vou pular aqui alguns parágrafos. A descrição da Lady Russell, que é então essa amiga da Lady Elliot, para quem ela vai deixar os cuidados das filhas. E ela é descrita como uma mulher muito boa e era conselheira de Lady Elliot. E mais pra frente vai se tornar então conselheira de Anne Elliot. E Lady Elliot, na verdade, tinha esperança de que Walter e Lady Russell se casassem depois que ela morresse, porque ela justamente considerava Lady Russell uma possível boa guardiã para as filhas dela. E sobre isso, Jane Austen faz uma crítica aqui na página 15, no 3º parágrafo, porque eles não se casam, né? Lady Russell e o Walter não se casam. E sobre isso ela fala: o fato de Lady Russell, de idade e caráter respeitáveis, extremamente bem provida de recursos, não haver cogitado um segundo casamento, não necessita nenhuma justificativa para com o público, antes propenso a ficar irracionalmente descontente quando a mulher torna-se casar, do que em caso contrário. A crítica aqui é bem mais clara. Ela mostra como a sociedade, né, que ela chama de o público, a justificativa para com o público, como a sociedade se comporta em relação a um segundo casamento de uma mulher e o de um homem. E só mais um detalhe ainda nesse parágrafo.
que ela comenta por que o Sir Walter Elliot não quis o segundo casamento. Ela diz o seguinte: mas a permanência de Sir Walter no celibato requer explicação. Leve-se em conta, ademais, que Sir Walter, como bom pai, e percebe-se aqui esse uso de bom pai como uma ironia mais clara, porque anteriormente já está no nosso imaginário que Sir Walter não é um bom pai. Ele já foi chamado de tolo, de presunçoso, vaidoso, egoísta. Só para continuar um pouquinho, ela fala: Sir Walter, como um bom pai, orgulhava-se de haver permanecido solteiro por amor à sua querida filha. E esse bom pai também, além de ser uma ironia, também é explicado que essa boa paternidade também pode ser interpretada como direcionada à sua filha preferida, né, Elizabeth, que é a mais velha. Sir Walter, como bom pai, orgulhava-se de haver permanecido solteiro por amor à sua querida filha, por sua filha mais velha. Teria realmente renunciado a qualquer coisa, o que não era muito de seu agrado. Ou seja, a única pessoa que ele ainda tem um pouco de empatia, que ele consegue pensar além de si mesmo, é a sua filha mais velha, que a gente vai saber logo em seguida que é tão egoísta e vaidosa quanto ele. E é por isso que ele gosta tanto da filha, porque ele se vê nela. E o quão egocêntrico e o quão vaidoso, até que ponto chega isso, de ele só gostar da filha porque se parece com ele. Das outras filhas nós temos aqui. As outras duas filhas foram relegadas a segundo plano. Mary adquirira certa falsa importância ao tornar-se Senhora Charles Musgrove. Ou seja, quando Mary se casou, conseguiu um status de posição social, uma falsa importância para o pai. Ou seja, ele realmente não se importa com ela. Ele só tem um pouco de consideração pelo fato do bom casamento. Mas Anne, cuja delicadeza de espírito e suavidade de temperamento a teriam valorizado entre as pessoas de real discernimento, nada representava para o pai. E a irmã, suas palavras não tinham o menor peso. Sempre cedia no que lhe convinha. Era apenas Anne. Aqui nós temos os primeiros traços também da moralidade de Jane Austen, como ela aponta o lado ruim de pessoas como Sir Walter Elliot e a sua filha, e ao longo do livro ela vai ressaltar essas características de Anne. Tem essa discussão sobre ser fraqueza e sobre ela ceder à persuasão, como por exemplo nesse parágrafo ela diz, né, que ela sempre cedia no que lhe convinha, ou seja, ela tem essa delicadeza de espírito que acaba tornando ela uma pessoa persuadível, ao contrário do pai e da irmã. E como ela fala aqui também que as características de Anne seriam valorizadas entre pessoas de real discernimento. Ou seja, ela coloca aqui que pessoas sensatas devem valorizar características de pessoas como Anne. E não como pessoas como Walter e a sua filha, pessoas vaidosas que só ligam para si mesmas e para dinheiro e posição. Percebe como está intrínseco a moralidade de Jane Austen. E um pouco mais para frente aqui ela continua falando sobre Anne. Alguns anos antes, Anne Elliot fora uma jovem muito bonita, mas sua beleza cedo desaparecera. Como, mesmo no auge da sua beleza, o pai pouco encontrara que admirar nela. Tão totalmente diferentes eram suas feições delicadas e seus meigos olhos escuros dos dele. Mais uma prova de como, mesmo Anne sendo bonita, era uma beleza diferente da do pai e por isso ele não gosta. Agora que estava magra e enfraquecida, nada podia haver que lhe despertasse o afeto. Ele nunca sentira grande esperança, e agora nenhuma, de algum dia ler o nome dela impresso em outra página de sua obra favorita. Ou seja, ele não tem esperança que ela vá se casar algum dia com algum homem de nome para estar no livro do Baronato. E como esse é seu único interesse, realmente ele pouco se importa com a filha. E aqui também ela já ressalta a mudança de Anne Elliot, como ela fora bonita antes e agora está magra e enfraquecida. E ainda no primeiro capítulo, nós vamos ficar sabendo das dificuldades financeiras dos Elliot, que é outro plot aqui da história, que vai mover a história no caso. Sir Walter começava a sofrer dificuldades financeiras. Sabia que agora, quando ele pegava no livro do Baronato, era para desviar a atenção das pesadas contas de seus fornecedores e das indesejáveis insinuações do Sr. Shepherd, seu agente. A propriedade de Keynlich era boa, mas não igual à estimativa de Sir Elliot quanto à situação necessária a seu proprietário. Enquanto Lady Elliot vivera, existiram método, moderação e economia que o mantiveram dentro da sua renda, mas com ela desaparecera qualquer prudência, e desde então ele exorbitara continuamente.
Esse é outro ponto que da escrita de Jane Austen é que ela não tem nenhum pudor para falar de dinheiro. Tem muito a ver com a época também, mas sempre que tiver a renda de algum personagem, questão de dívidas, questão de personagens economizando e lidando com dinheiro e como o dinheiro influencia nas relações sociais, ela sempre tá tocando nesse ponto e sempre fala abertamente sobre isso. No segundo capítulo, a gente vai ver então a discussão do que se fazer a respeito das dívidas do Sir Walter. A gente tem aqui mais um exemplo de persuasão, porque é preciso fazer alguma coisa, mas Walter não quer abdicar dos seus luxos, da sua posição social. Então, como persuadir ele a tomar alguma atitude para que ele não destrua a família completamente? Então, esse capítulo é bastante sobre isso. Vai entrar em cena o Sr. Shepard, que é o advogado, mas que ele próprio não gosta, preferia que a situação fosse resolvida por outra pessoa, e também entra aqui por conta disso a figura da Lady Russell, que tem essa posição mais impositiva, que consegue manipular e resolver aqui as questões. A Lady Russell é descrita aqui como mais uma mulher de raciocínio sensato do que rápido, de rigorosa integridade e com um escrupuloso senso de honra. Inclusive aqui na página 21, na segunda página do segundo capítulo, a própria Lady Russell fala: se conseguimos persuadir seu pai de tudo isso, muito poderá ser feito. Ou seja, persuadir da ideia de se mudar de Keylynch, de alugar a casa para alguma família, e eles vão para Bath. Seguindo ainda no segundo capítulo, na página 22, eu quero ressaltar esse trecho para mostrar como a gente pode identificar pensamentos do personagem no meio da narrativa. Porque, como eu falei no discurso indireto do livro, há uma mescla muito grande entre pontos de vista de personagens diferentes e a fala da narradora. Aqui é sobre a questão da discussão do que se fazer sobre as dívidas, e aqui na fala da narradora a gente pode facilmente interpretar como um pensamento do personagem, porque usa muito exclamação, interrogação, exclamação, e isso é geralmente um indício de um pensamento de personagem. No meio do texto do parágrafo tem assim: o que? Desistir de todo o conforto da vida, viagens, Londres, criados, cavalos, mesa, reduções e restrições por toda parte, não mais viver com a dignidade nem mesmo com um criado particular? Não. Antes de deixar Keylynch Hall imediatamente do que permanecer ali. Então essa parte, como eu disse, cheia de exclamação, dá indícios de ser o pensamento do personagem no meio da narração. E outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar nesse capítulo é quando eles estão decidindo o que fazer, tem há três opções: Londres, Bath ou outra casa de campo. Anne se volta para a opção da casa de campo, que diz assim: sua única ambição era uma pequena casa nas vizinhanças, onde ainda poderiam privar da amizade de Lady Russell, estar perto de Mary e ter o prazer de rever, às vezes, os gramados e as lametas de Keylynch. Mas a habitual sina esperava Anne, pois, como sempre, a resolução foi algo totalmente oposto às suas inclinações. Não gostava de Bath, não achava que combinasse com ela, e Bath seria sua casa. Isso é um pensamento que condiz muito com a opinião da própria Jane Austen, porque Jane Austen, como já falei antes, se considerava uma Austen orgulhosa de ter nascido em Hampshire, no campo, e ela não gostava de Bath. E a gente vê que a tomada de decisão para ir para Bath parte então de Lady Russell, a grande personagem capaz de persuadir ali a todos. Na página 23 diz assim: em suma, Lady Russell gostava de Bath, estava disposta a achar que isso satisfaria a todos. Nessa frase a gente vê o quão ela age por si mesma aqui, pelo egoísmo. Ela persuade Sir Elliot a aceitar ir para Bath por interesses próprios, porque ela gosta de Bath. E ela fala que estava disposta a achar que isso satisfaria a todos. Então ela queria pensar naquela decisão, como algo que seria bom para todo mundo, sendo que ela acaba não enxergando realmente tudo. E sustentando essa opinião, mais pra frente, quando Lady Russell vai falar as inúmeras qualidades de Bath e persuadir finalmente a família a ir para lá, temos uma frase aqui na página 24. Como encontramos rápido razões para aprovar o que nos agrada. Ou seja, aquela decisão de ir para Bath agrada a ela, e logo ela tem inúmeros motivos, e se torna muito mais fácil o discurso de persuasão para fazer a família ir para lá.
Agora eu vou focar mais na Anne, vou tentar destrinchar mais essa personagem. Como já falei anteriormente, ela é a heroína mais velha dos livros de Jane Austen. Talvez isso se deva pela maturidade da escritora. E Anne, ela é a personificação da ética feminina, de servidão aos outros, como nós percebemos nessa primeira leitura. O fato dela ser uma pessoa persuadível, de ela sempre ceder aos outros. Ela é um modelo de filha para Lady Russell, de irmã para Mary e de tia para o seu sobrinho. Mais pra frente nós vamos ter a relação dela com a irmã e ela é sempre solícita com a irmã, apesar de Mary não ser também um personagem muito agradável. Considero ela também egoísta e vaidosa, a Mary, apesar de não da mesma proporção que Elizabeth e o seu pai. Mas, enfim, essa subordinação de Anne, disciplinada para a necessidade dos outros, acaba não trazendo as compensações que uma mulher teria desempenhando esse papel. A gente vê ao longo do livro as reações dela, como ela se comporta. Ela cede às pessoas, está sempre solícita, ajudando, mas aquilo não traz a satisfação que deveria. E geralmente, naquela época, o papel que Anne desempenha é apontado então como o modelo de gratificação pessoal da mulher. Mas não é isso que acontece com Anne. A gente vê como ela se torna essa moça mais frágil, enfraquecida e triste. Inclusive a descrição dela é muito dura. E quando a narradora fala que as pessoas com pouco discernimento não conseguem enxergar as qualidades de Anne, talvez seja um indício de que as descrições que fazem dela é muito do ponto de vista dos outros, não necessariamente do narrador. E a questão do casamento já é posta como uma negativa para Anne, logo no início. Há então o rompimento do noivado dela e também a indicativa de que Anne já teria passado da idade de se casar e que ela seria então uma conquista difícil. Logo em seguida, como nós vimos, tem a crise financeira. E dá para reparar também que o problema financeiro, aliás, é apresentado quase ao mesmo tempo que os atrativos das filhas. Eu falei das características das irmãs no mesmo capítulo que está se discutindo sobre as questões financeiras, o que torna claro a questão do matrimônio, da relação do matrimônio com o poder de unir as famílias e refazer laços. E reforçando, na maior parte das vezes, nos livros de Jane Austen, tudo isso está diretamente ligado à questão social. Ian Walt, ele diz que na condição de leitor privilegiado, percebe também como a escritora vai sem rodeios ao ponto. Jane Austen encara mais diretamente os problemas sociais e morais levantados pelo individualismo econômico e os esforços da classe média para melhorar de condição. E dessa forma, uma das primeiras sensações que Jane Austen causa no leitor é um choque entre a limpidez estilística e a tensão que a narrativa sempre alimentada por questões delicadas, como o casamento, o lugar social da mulher, o lugar social do homem também, vai aos poucos construindo. E ao longo da narração, o leitor é constantemente lembrado que Anne Elliot, a heroína, carece de energia e vigor. E repito aqui aquele trecho do olhar do pai sobre Anne, que diz então que Anne Elliot fora uma menina muito bonita, mas seu frescor logo feneceu. E como, mesmo em seus melhores dias, o pai pouco encontrara nela para admirar, nada havia agora que ela estava enfraquecida e magra que lhe despertasse a estima. Então, seja pelos olhos dos seus parentes, do pai e da irmã Elizabeth principalmente, seja aquela dualidade de narradora versus Anne, se é Anne que se considera enfraquecida ou se é a narradora que considera, nós sempre somos lembrados de como Anne é uma mulher fragilizada que perdeu a beleza ao longo dos anos e não tem vigor e vivacidade. Mas apesar disso, ironicamente, Anne, que é percebida como a personagem mais fraca, é na verdade a mais forte, e a sua força envolve os estereótipos de qualidade e fragilidade feminina. O senso de conectividade com os outros de Anne, o modo como ela tem essa sensibilidade para sentir a necessidade dos outros, faz com que ela enxergue a moralidade, não primeiramente como uma questão de integridade pessoal, mas como um sustento e nutrição de um relacionamento. O comprometimento que Anne tem com a bondade a leva a agir com discernimento moral, e sua resiliência em face do sofrimento permite que ela aceite as condições na qual ela é imposta, como por exemplo a mudança para Beth, que ela não queria, mas ela aceita, e ela mantém a esperança e evita
possa, assim, se entregar a características como a petulância de outros personagens da sua volta. E ela se mantém sempre aberta aos outros. E isso é o grande molde da moralidade que Jane Austen busca passar. Então, Anne Elliot seria o exemplo que as jovens, as garotas e as mulheres da Inglaterra deveriam seguir. Essa solicitude, essa bondade, como um fundamento de relações, sejam amorosas ou familiares. E isso é uma das coisas que o Frederick vai aprender com ela, a ter resiliência e a se tornar, então, aberto à persuasão. Que esse é um ponto que eu vou discutir um pouco mais pra frente, da questão de se a pessoa ser suscetível à persuasão é algo bom ou ruim. Mas ainda seguindo, falando de Anne, eu vou destacar aqui a visão do senso moral de Anne, da moral doméstica feminina, que eu já falei um pouco, mas do ponto de vista literário, esse senso moral de Anne pode ser explicado pelo que Vasconcelos afirma ser o papel didático que assumiu o gênero romance. E a partir dessa perspectiva, o romance se tornou um instrumento importante, pedagógico, que buscava reformar valores e cumprir um papel social, sobretudo com o público feminino, tratando então de um novo ideal de feminilidade e da ideologia da domesticidade. Essa função educativa era muito por conta da falta de acesso que as mulheres tinham à educação. Então, esse papel de instrução é feita através dos romances, que vai então preencher essa lacuna de uma escola. Isso puxa muito para o que eu falei antes da intenção moralista dos romances de Jane Austen. Mesmo depois de Anne se dar conta que as projeções de Lady Russell não se cumpriram após os seus 8 anos de sacrifício, que no caso o sacrifício de romper o noivado, ela então ficou infeliz, não se casou, e ao perceber isso, ao invés de gerar um sentimento de revolta, ela na verdade conclui que agiu corretamente ao seguir o desejo de Lady Russell. E nós tomamos consciência disso quando ela diz: se não tivesse feito isso, teria sofrido mais, levando adiante nosso compromisso, do que desistindo dele, porque surgiriam problemas de consciência. Hoje, nada tenho a me censurar. Se não me engano, um forte senso de dever não é parte nociva das qualidades femininas. Percebem como não há sentimento de revolta? Há uma reflexão sobre o passado, com uma visão mais amadurecida, sobre tomar essas decisões que iriam desagradar a sua família e aos outros, e que na juventude deles iria gerar uma situação de muito desconforto. E no final, ela deixa claramente a lição de moral para as mulheres, quando ela diz que um forte senso de dever não é parte nociva das qualidades femininas. E essa noção de dever é o dever para com a família. Mas logo na página seguinte, no capítulo final, a voz narrativa parece endossar a discussão. Vou ler aqui os trechos. Quando 2 jovens decidem se casar, têm certeza de que, pela perseverança, conseguirão o que desejam, ainda que sejam pobres ou imprudentes, ou com poucas probabilidades de proporcionar um ao outro alguma eventual assistência. E essa citação vem seguindo o que parece ser um padrão de estilo que permeia a persuasão. Mais uma vez, a obra pondera e equilibra. E isso se repete na continuidade da citação, quando ela diz: tal moralidade pode não ser uma boa conclusão, mas acredito que seja verdadeira. Dessa forma, a voz narrativa, ela parece nos dizer que a conclusão desse ponderamento é essa, mas tem suas ressalvas. E talvez afirme que não seja uma boa conclusão, pois das mulheres é esperado prudência, obediência e senso de dever, como a própria Anne diz. E há, então, uma diferença entre a voz da narradora e a voz de Anne, a divergência de opiniões. E nessa dicotomia entre a voz da narrativa e a da protagonista, pode-se perceber que Jane Austen chama atenção para o risco de se confiar na perspectiva de sua heroína. E então ela propõe um ponto de acordo entre essas duas perspectivas, da narrativa e da personagem, quando ela acrescenta também no texto: não se culpava Lady Russell, não se culpava por ter se deixado levar por ela, mas sentia que, caso alguém jovem, em circunstâncias semelhantes, lhe pedisse conselhos, jamais receberia um que lhe causasse tão imediata desventura, tanta incerteza quanto a um futuro feliz. Estava convencida de que, apesar de todas as desvantagens da desaprovação familiar, de qualquer ansiedade quanto à profissão do noivo, de todos os prováveis medos, atrasos
atrasos e desapontamentos, ainda assim teria sido uma mulher mais feliz mantendo o noivado do que fora ao sacrificá-lo. Ou seja, há aí um alinhamento entre as duas visões. Não é necessariamente uma concordância com o que Lady Russell falou e uma aceitação completa da situação, dizendo, foi melhor mesmo ter rompido o noivado, porque não foi, claramente não foi. Ela ficou infeliz, como ela mesma diz. Mas não há nela sentimento de revolta. Ela não se culpa e não culpa a Lady Russell, que a persuadiu a romper o noivado. E por mais que ela fale que por conta da moral da mulher de sempre pensar nos desejos e da necessidade da família, ela então aqui diz que apesar de todas as desavenças que iriam ocorrer na família, mesmo assim ela estaria melhor, mais feliz se tivesse mantido o noivado. E aqui se mostra então a defesa de Jane Austen pelo casamento por amor. E é bem complexo também se parar pra pensar. É meio que uma briga interna da própria autora para encontrar meios de se adequar a uma sociedade conservadora que ela defende, ao mesmo tempo que ela quer encontrar brechas para defender as suas próprias opiniões, o que acaba tornando vários momentos, várias passagens bem contraditórias durante o livro. O conceito de lar que Persuasão traz em si é uma ideia fundamental na obra, uma vez que o lar não se trata exatamente de uma casa, de um teto ou da terra, mas das pessoas ao seu redor. Um exemplo disso é o casal Croft, que vive em alto mar, sem endereço fixo, mas se eles estão um com o outro, eles se sentem em casa. E esse casal, para mim, é um dos melhores casais. É uma das situações mais saudáveis que a gente tem nos livros de Jane Austen. É um casal que se ama e que se suporta, e é muito bonito de ver a relação dos dois. Os Harville, que têm suas residências igualmente mutáveis, eles se sentem confortáveis quando podem estar reunidos. E mesmo com um alojamento simples e improvisado como o que fazem em Lyme, ele se transforma logo em um lar. A família Musgrove encontra seu lar em meio a cantorias e festividades. E falando da nossa protagonista, Anne Elliot, por sua vez, tendo moradia na casa mais rica e mais pomposa do vilarejo de Kellynch, não podia dizer que ela tinha um lar. Ela não se sentia confortável e amada naquele lugar. Apenas talvez quando sua mãe era viva, que Anne encontrava nela amor, amparo e compreensão. O que ela encontrou também quando se relacionava com Frederick. Mas quando eles perdem esses laços pelo rompimento do noivado, Anne perde também seu lar. E sem se dar conta da perda, ela não consegue lidar com ela. E ao que indica, há algo muito inconsciente na raiz da dor dela. E aqui Jane Austen, então, mostra pra gente essa diferença de como um lar rico não tem felicidade, mas um casal que está sempre ao tomar encontra sua felicidade, os outros que na simplicidade, nas reuniões familiares, independente do lugar que se encontram, eles acham o seu lar, porque o lar é as pessoas que você está, é as pessoas que você ama. Mais uma vez, aqui é Jane Austen tentando expor essa verdade para as pessoas da sua sociedade. E falando na Senhora Croft, já que eu mencionei ela e disse que é uma personagem que eu gosto bastante, ela é uma personagem que pode descartar a ideia de Persuasão ser uma obra conservadora, no que tange pelo menos as diferenças de gênero. Jane Austen sempre dá às suas heroínas o final do casamento, mas ela defende, como fórmula da felicidade do matrimônio, a igualdade entre os cônjuges. Em Persuasão, a Senhora Croft participa de discussões políticas, de decisões importantes que afetam o casal. Ela está sempre interessada nas escolhas que envolvem o seu próprio futuro. E assim como a passagem na página 93, no último parágrafo, ela toma as rédeas da situação, que é uma cena em que ela pega as rédeas da carruagem e ela mesma conduz a carruagem, que seria então a metáfora para ela tomar as rédeas da situação da própria vida. Vou ler aqui o parágrafo. Ela mesma, contudo, tomou friamente as rédeas, deu-lhes a melhor direção e ultrapassaram a salvo o perigo. E colocando para fora calculadamente a mão, não caíram numa vala, nem bateram em cheio num carro de estrume. E Anne, um tanto divertida pelo seu estilo de dirigir, que imaginou ser uma mostra não muito distante de sua maneira habitual de dirigir a vida, viu-se entregue, sã e salva, por eles no chalé. Jane Austen coloca essa situação e faz disso uma metáfora para uma mulher tomando as rédeas da própria vida. E ela diz, não cai em uma vala, não bate num carro de estrume, ou seja, ela consegue dar rumo à sua vida. O que, mais uma vez, é uma ideia revolucionária escrita por uma Jane Austen conservadora.
E ainda falando um pouco da Sra. Croft, já anteriormente, nas páginas 72 e 73, ela já demonstra ser esse tipo de mulher. Durante uma conversa com o seu irmão Frederick sobre as mulheres que acompanham seus maridos no serviço marinho, que é o caso da Sra. Croft, ele diz que não gosta da ideia de mulheres a bordo, porque lá não tem conforto, não tem comodidade, e a Sra. Croft rebate: detesto ouvi-lo falar assim, como um cavalheiro refinado, como se as mulheres fossem todas senhoras delicadas, em vez de criaturas racionais. Nenhuma de nós espera navegar em águas tranquilas a vida inteira. E não só a Sra. Croft é um modelo de mulher, mas os Croft surgem como um modelo de casal, um modelo de felicidade em meio a casais infelizes. E em uma passagem, quando ela está descrevendo algumas situações que ela passou por acompanhar o marido no trabalho em alto mar, Anne está próxima para escutar as declarações da Sra. Croft. E isso tem uma voz irônica do destino, como se dissesse para Anne como seria a vida dela caso tivesse se casado com Frederick, ou o que ela deveria pensar e como ela deveria agir. Anteriormente eu mencionei em uma conversa de uma passagem mais para o final do livro que Jane Austen deixa bem às claras a sua opinião sobre não só a mulher na literatura, mas também sobre questões de gênero. E essa é uma passagem que Anne está conversando com Harville, e eu vou ler alguns trechos dessa passagem. É uma passagem bem longa, então eu só vou ler algumas frases específicas. Eles começam falando sobre amor, sobre a saudade que o homem sente quando está distante da mulher. E ele diz que é um sentimento muito mais forte que a mulher sente por um homem. Que o amor e a saudade são sentimentos muito mais sentidos pelo homem do que pela mulher. Ele diz que as mulheres esquecem rápido dos homens. E já Anne tem uma opinião completamente diferente e ela rebate o argumento dele. Sem dúvida, não nos esquecemos tão rápido de vocês como vocês de nós. Talvez este seja mais nosso destino do que nosso mérito. Não podemos evitá-lo. Vivemos em casa, tranquilas, confinadas, e nossos sentimentos nos atormentam. Vocês são forçados a ter uma ocupação. Sempre têm uma profissão, atividades, alguma espécie de negócio para fazê-los voltar imediatamente ao mundo. E a contínua ocupação e a mudança logo atenuam as impressões. Ou seja, ela rebate o comentário de Harville, a opinião dele que as mulheres esquecem muito mais rápido do que o homem. Ela pensa o contrário, porque como que a mulher vai esquecer mais rápido se ela passa o dia inteiro em casa? Que fazem elas refletirem muito mais, que fazem elas lidarem muito mais com seus sentimentos do que os homens que estão sempre ocupados, sempre com distrações. E mais pra frente, ela continua no seu argumento. O homem é mais forte que a mulher, mas seus sentimentos são menos duradouros, o que explica perfeitamente minha concepção sobre a natureza dos seus afetos. Não seria difícil demais para os homens se não fosse assim. Estão sempre trabalhando e se afanando, expostos a todos os riscos e dificuldades. Seu lar, seu país, seus amigos, tudo deve ser abandonado. Nem tempo, nem saúde, nem vida, nada que possa chamar de seu. Seria fato difícil demais se os sentimentos femininos ainda fossem somados a isso tudo. E aqui o Harville vai discordar dela completamente e vai usar como base para o seu argumento a representação feminina na literatura. Ele diz assim: não creio ter aberto um único livro em minha vida que não falasse da inconstância feminina. Canções, provérbios sempre falam de volubilidade feminina. E Anne em seguida rebate: sim, por favor, não faça referência a exemplos de livros. Os homens levaram todas as vantagens sobre nós ao contar sua própria história. A educação permaneceu-lhes em tão maior grau. A pena esteve sempre em suas mãos. Não posso admitir que os livros provem alguma coisa. E essa é uma discussão que Virginia Woolf também retoma em Orlando, que é o fato de os homens escreverem a história, e não só a história factual, como a história ficcional. Então a representação feminina que nós temos são da perspectiva do homem, e a mulher, como não é lhe dada a educação, ela não consegue ter então as armas para rebater e para mostrar o seu lado da história. Em seguida, Harville pergunta: mas como podemos provar alguma coisa? E Anne responde: nunca o faremos.
Nunca podemos esperar provar nada a este respeito. É uma divergência de opinião que não admite provas. Cada um de nós parte, possivelmente, de uma predileção pelo seu próprio sexo. E sobre esta predisposição, constrói a seu favor cada circunstância que ocorre dentro de nosso próprio círculo. Muitas dessas circunstâncias podem ser precisamente aquelas que não podem ser relevadas sem trair a confiança ou dizer aquilo que em algum aspecto não deveria ser dito. E só para concluir, como conclui também Anne Elliot, fazendo balanço entre os dois sexos, ela diz: seria digna do maior desprezo se ousasse supor que o verdadeiro afeto e a constância pertencem apenas às mulheres. Não. Creio que os homens sejam capazes de tudo, de grandioso e bom, quando se casam. Creio-os capazes de qualquer ação essencial, de qualquer sacrifício pela família, enquanto, se me permitir a expressão, enquanto tiverem um objetivo, isto é, enquanto a mulher amada viver e viver por eles. Só reivindico para o meu próprio sexo o privilégio, que não é muito invejável, não precisa cobiçá-lo, da maior duração do amor, quando a existência ou a esperança já não existem. E aqui ela fala também da experiência dela própria, da permanência do amor que ela sente por Frederick, mesmo ao longo de 8 anos. E ela fala que esse sentimento que eles estão brigando, dizendo que o homem ama mais, a mulher ama mais, ela fala, não é algo invejável. Tudo isso gera muito sofrimento. Mas, enfim, aqui, como vocês puderam ver, é uma visão muito crítica e muito à frente do seu tempo, da autora. E é um ponto que discutimos até hoje. E você imaginar que ela escreveu isso em 1815, há mais de 200 anos atrás, é muito corajoso e mostra o quão consciente Jane Austen era do mundo ao seu redor. Ainda dentro dessa passagem, comentando mais essa questão da literatura, quando o personagem de Harville, sem se dar conta, ele entra nessa problemática do poder atrelado à literatura. Em palavras da crítica, Roberto Reis afirma que o cânone entrega em si o discurso dominante, uma vez que a leitura e a escrita estão atreladas à questão de poder e dominação social. Os cânones que marcam a civilização ocidental, portanto, excluem alguns grupos étnicos e acabam por deixar na margem do esquecimento culturas que se afastam dos pilares da cultura ocidental. Nesse diálogo, pode-se verificar o estilo de vida doméstico delegado às mulheres, em contraste com o modo de vida dos homens. Anne, com a questão de forma que sugere a resignação ao indicar os motivos ou compensações da forma de amar de cada gênero. Ao descrever a situação da mulher, não deixa de mencionar certo prejuízo da condição feminina. Agora eu vou voltar para o tópico da ironia. Agora que eu estou lendo então as passagens da obra, eu vou ler alguns trechos do livro para exemplificar os tipos de ironia que existem dentro de Persuasão. O primeiro, na página 88 e 89, quando eles estão em Lyme, e aqui é uma conversa entre Frederick e Louisa sobre essa questão da persuasão. Importante lembrar que Louisa está tentando conquistar Frederick. Então, ela quer se mostrar uma pessoa de caráter forte para agradá-lo. E ela diz: não é fácil me persuadir. Quando resolvo fazer alguma coisa, faço-a. E para provar isso, ela vai saltar e bater de cabeça e se machucar gravemente, o que pode sugerir também a demonstração de Jane Austen dizendo que essa força de caráter que leva a pessoa a fazer, a cumprir a sua vontade, às vezes nem sempre é uma coisa boa, porque ela diz que quer fazer aquele salto, bota na cabeça dela e quer provar como ela é uma pessoa obstinada, que é uma pessoa que não pode ser persuadida, então não importa o que as pessoas falam, ela vai fazer aquilo, então ela salta e bate a cabeça e se fere gravemente e ocorre toda aquela situação com ela, o que contrapõe bastante com a figura da Anne. Mas esse é um dos tópicos favoritos de conversa de Frederick. Ele gosta de exaltar essa força de caráter, justamente pela mágoa que ele tem de Anne. Então, ele vai fazer o discurso da nós, que vai ser, então, o exemplo do primeiro tipo de ironia. Ele diz assim: o pior mal de um caráter excessivamente fraco e indeciso é que não se pode confiar nele. Uma clara indireta para Anne. Nunca se pode estar certo se uma boa impressão será durável. Todos podem dissipá-la. Por exemplo, uma linda noz, lustrosa e brilhante, que, protegida pela fortaleza da casca, sobreviveu a todas as tempestades de outono. Nenhuma perfuração, nenhum ponto manchado, em nenhum lugar, em lugar algum.
Esta nós continuou com jocosa solenidade, reparem no jocosa, enquanto tantas de suas irmãs tombaram e foram esmigalhadas por pés, ainda está na plena posse de toda a felicidade que um avelã pode ter. Então, ele usa aqui nessa passagem a nós, que nessa tradução aqui da Nova Fronteira tá como nós, mas em outras traduções tá como avelã, porque em inglês é hazelnut. Ele usa a nós como uma ilustração da determinação, da força de espírito. Isso porque ele acha que Anne terminou o noivado com ele por falta de força de caráter para enfrentar a desaprovação dos outros. E a ironia é uma peça-chave dessa passagem. O capitão Wentworth, Frederick, considera toda a felicidade que uma nós supostamente é capaz, bem pelo seu próprio absurdo. Essa linha final coloca seu exemplo em questionamento. E nesse ponto do livro, é uma situação discutível, no qual a firmeza dos personagens aumenta a felicidade. Quando a confiança inflada de Frederick o leva a fazer esse discurso, no qual no decorrer dele acaba tomando um sentido irônico, esse discurso é a resposta da afirmação de Louisa, que ela é diferente da irmã Henrietta, porque depois, quando ela fala que ela não é uma pessoa persuadível, ela dá o exemplo da irmã dela, de como a irmã dela aceita as persuasões. Então, ela se diz mais firme e inabalável, justamente por ver que isso é algo que Frederick admira. E Frederick, ele se opõe que jovens mulheres sejam sujeitas a influências, a serem persuadidas, exceto por ele mesmo. Após isso, Louisa quer provar a sua firmeza, entre aspas, masculina, como eu falei, ela pula, e logo após ela se machucar gravemente, Frederick, ele se sente culpado por isso. E esse sentimento de culpa vem quando ele percebe que ainda é apaixonado por Anne. Então, não lhe resta nada a fazer, a não ser se afastar da sociedade. Então, é o tempo que ele sai, que ele deixa a família e os amigos pra ficar sozinho. E a ironia é que um homem que afirmava ser dono do seu próprio destino se afasta para deixar que o destino, e não ele, decida o que vai ser do seu futuro e da sua própria felicidade. Ou seja, ao se constatar que é apaixonado por Anne, ele se afasta e não faz nada, ele não toma atitude em relação a isso. Ele deixa a vida levar, deixa as circunstâncias da vida moverem suas engrenagens para ver no que vai dar. Ou seja, ele joga a sorte em seu próprio destino. Ele abandona então essa firmeza de caráter, essa assertividade das ações que ele tanto se orgulhava em ter. Agora ele recua e se torna um sujeito passivo. Chegando finalmente à etapa final do podcast. É realmente um episódio muito longo, tá ficando mais longo do que eu esperava, mas a minha proposta é realmente fazer um estilo diferente, bem detalhista, falar o máximo que eu puder, e isso ainda que eu cortei muita coisa e tive que me forçar a parar. E se você tá escutando até aqui, deixa um comentário no Instagram, @contrapontocast, pra eu saber, e comenta também o que você achou desse tipo de episódio. Me deem sugestões, opiniões, críticas, livros que vocês querem que eu fale mais aprofundadamente. Enfim, eu vou discutir agora e vou dar a minha interpretação do que seria o tema principal da obra, persuasão. E digo também a minha interpretação porque até os dias de hoje, os críticos e estudiosos não entraram em consenso sobre qual é o tema principal de persuasão. E isso é o que eu também gostaria de saber de vocês. Qual que você acha que é o tema principal de persuasão? Ele é claramente um livro com muitas camadas, mas nota-se relevância em alguns temas. E eu acho que eu deixei já claro durante o podcast que, para mim, o tema principal de persuasão é a persuasão. Eu acho que, novamente, os títulos de Jane Austen dizem muito sobre o tema principal. Bom, Michael Williams fala que a interpretação ortodoxa da obra coloca como tema principal a dramatização do declínio da aristocracia e a ascensão da classe burguesa, sendo a primeira representada por Walter Elliot e a segunda pelos oficiais da marinha, mais especificamente na figura do capitão Wentworth, na figura de Frederick. E essa também é uma visão sustentada por Tony Tanner. Para quem não sabe, Tony Tanner é um grande pesquisador da obra de Jane Austen. Todas as edições dos livros de Jane Austen sempre tem um texto de Tony Tanner introduzindo a obra. Então, eles colocam
como tema principal, como eu falei, o declínio da aristocracia, representado pelo Walter Elliot, que ele é um barão que está passando por dificuldades financeiras, enquanto Frederick, que era um rapaz sem fortuna, conseguiu dinheiro e posição através do trabalho como um oficial da marinha, caracterizando então a ascensão da classe burguesa, nesse período então de expansão capitalista da Inglaterra. Eu acho que sim, há esses pontos na obra, ela trata disso, você consegue enxergar essa questão, mas para mim não é o tema principal. E em contrapartida a essa visão de Tony Tanner e de Michael Williams, Nancy Armstrong, ela argumenta que os romances do século XVIII traduzem os modos complexos e competitivos de representar a identidade humana em uma oposição binária do homem versus mulher. Ela ainda diz que a força central do romance é a criação de um senso burguês, que é menos moldado pela divisão de classe e raça, e sim pela questão do lar, da família e da questão da vivência doméstica. Eu consigo ver muito mais a visão de Nancy Armstrong com peso maior no livro do que essa questão da classe burguesa versus aristocracia. E Arthur E. Walser, ele sustenta a visão de Armstrong, dá ênfase na questão de gênero, pois para ele explica melhor a dialética de persuasão do que a ênfase político-econômica. E aqui a visão de Walser se alinha muito com a minha visão, então eu me embasei muito no trabalho dele. Ele tem um artigo excelente que só tem em inglês, então eu traduzi alguns trechos, e um deles ele fala que, se olharmos através da perspectiva de Armstrong, a redenção de Frederick Wentworth através de Anne se torna aparente. O romance é mais a história da domesticação do capitão no modo de pensar e de conhecimento das convenções femininas do que a história da ascensão do capitão. E eu acho que essa divisão de opiniões vem muito da perspectiva masculina de enxergar uma obra. Pode ver que Michael Williams, Tony Tanner, dois homens, sustentam a ideia da temática principal ser político-econômica, enquanto a visão da mulher, Nancy Armstrong, aponta para um foco maior nas questões de gênero, não anulando a presença da discussão político-econômica, mas não dando esse foco principal que eles dão. E, aliado a isso, Walser identifica a dinâmica do processo e persuasão como um elemento central na organização das intenções do livro. E é nesse ponto que eu concordo totalmente. Você tem várias camadas, várias discussões sendo feitas, mas tudo isso interligado pela persuasão, por essa dinâmica de um personagem persuadindo o outro. E o que Walser destaca de diferente, porque muitas pessoas também defendem essa mesma interpretação, mas o diferencial de Walser é que ele vê a obra, esse foco, através da lente da teoria da persuasão do século XVIII, o que é algo que faz muito sentido para mim, porque o estilo de Jane Austen é, como eu falei anteriormente, mais voltado para o século XVIII do que para o estilo do século XIX, que quando ela escreveu o livro, ela estava no século XIX, mas seu estilo segue mais o padrão do século passado. E isso, a teoria da persuasão do século XVIII, aliado à teoria da retórica. Então, esses dois pontos, teoria da persuasão do século XVIII e a teoria da retórica, é a visão diferencial que Walser coloca sob a perspectiva de persuasão. E como resultado dessa visão, ele diz: persuasão endossa aos valores convencionais femininos de Anne sua receptividade e sociabilidade sobre o estereótipo masculino de firmeza e autonomia de Frederick. A obra Persuasão sanciona a susceptibilidade de Anne à persuasão sobre a resolução agressiva de Wentworth. E voltando à questão do título de novo, para continuar seguindo nessa linha do foco na persuasão, qual era a intenção de Jane Austen ao dar esse título ao livro? E o que ela entendia por persuasão? A retórica clássica renascentista, ela tinha foco em montar um arsenal para a arte do combate verbal. Com Francis Bacon, o foco muda para o interlocutor, ou seja, ele aplica a retórica como modo de entender a mente humana. E para George Campbell e Hugh Blair, a nova retórica, ela é aplicada como um estudo de como a mente humana reage a símbolos. A retórica leva diretamente a um conhecimento de nós mesmos, que não é apenas traçado pela interação do intelecto e da imaginação, mas revela formas ocultas de ação e das emoções. Campbell afirma que há 4 tipos de discurso. Primeiro é o discurso que convence
convence. Segundo, o discurso que agrada. Terceiro, o discurso que comove. E quarto, o discurso que persuade. E para entender o romance de Jane Austen, é importante saber distinguir esses dois últimos tipos de discurso. Sobre, então, o discurso que comove e o discurso que persuade. Para Campbell e Blair, a persuasão pretende levar à ação, ou seja, tem como objetivo final a ação, e o caminho para a ação é a força de vontade, que é sujeita ao prazer, o afeto e a moral. Então, o discurso persuasivo deve apelar para algum desses três elementos: o prazer, o afeto e a moral. Em outras palavras, Walser afirma que a persuasão é uma forma não racional de discurso dirigido à vontade, ou seja, aos desejos do interlocutor. Campbell vê a vontade como instrumento impulsionado pelo desejo, que é suscetível à persuasão, quando associada a uma falha de caráter, que aí a gente associa logo a Frederick. Então, quando a gente pensa no discurso persuasivo se dirigindo a esses três elementos, o conhecimento prévio de uma pessoa deixa muito mais fácil você conseguir encontrar palavras para formar o seu discurso de persuasão. E focando mais no livro agora, Walser ele vai dizer o seguinte: persuasão começa com a sombra de uma persuasão, quando Lady Russell aconselha Anne a romper o noivado. Depois vem o clímax da obra, com outra persuasão, no caso a resistência de Anne à segunda tentativa de persuadi-la, que é quando aparece então o primo dela e Lady Russell quer que ela se case com o primo, e termina com a discussão entre a heroína e o herói sobre a ética de aceitar ou não um conselho, de ser ou não suscetível a uma persuasão, se isso é bom ou ruim. Percebem como a persuasão permeia todo o livro? Para mim não tem como não ser o tema principal da obra. Essa é a linha que costura toda a narrativa. E o uso da persuasão por Jane Austen é uma instância do interesse nas operações da mente, dramatizada tipicamente como um conflito entre o que um quer que seja verdade, o desejo, e o que realmente é. E justamente por confundir o desejo com a realidade, Anne paga muito caro. Paga com a sua própria felicidade. Com isso, Jane Austen complica a simples dicotomia da retórica entre a não racional, fraca, feminina susceptibilidade de persuasão e a convicção racional forte masculina. Colocando então essas duas perspectivas de homem e mulher com base nos estereótipos e no molde da sociedade, Jane Austen faz esse convite para o leitor refletir. E o que ele quer dizer aqui, com essa quebra da dicotomia feita por Jane Austen, é porque ela quebra com essa divisão. Tudo isso se mescla. Essa visão preto no branco de certo e errado, de você pensar que um temperamento persuadível é ruim e um caráter forte é bom, tudo isso se mistura. Ela mostra como uma personalidade e um temperamento persuadível pode indicar um coração afetuoso, ao invés de uma força de vontade fraca. Ou seja, isso indica a sensibilidade da personagem de Anne para com as pessoas ao seu redor. E pensar nos outros não necessariamente quer dizer algo ruim. Então, ceder a essa persuasão não necessariamente quer dizer que ela seja uma pessoa fraca, e sim uma pessoa boa. E essa pode ser também mais uma das lições de moral que Jane Austen quer dar no livro. Quando Lady Russell persuade Anne a romper com o noivado, é um fator determinante no plot porque Frederick Wentworth permite que este incidente defina Anne para ele, como nós vemos em passagens que eu li, principalmente naquela parte do discurso da noite, que ele dá clara e indireta do que ele pensa dela. E, inclusive, a interpretação que ele tem de Anne pode influenciar o leitor também, na concordância da fraqueza de caráter. Mas ao apresentar outras instâncias do processo persuasivo ao longo do livro todo, é que Jane Austen complica nossa própria compreensão sobre a persuasão e sobre ser persuadido. E durante o livro nós temos vários exemplos de persuasão, como por exemplo, logo no início, como eu comentei, de terem que persuadir Walter Elliot na questão financeira no começo do livro, que Shepard, o advogado dele, o convence tocando em sua vaidade, que levanta essa questão do conhecimento prévio da pessoa para então ter uma maior
maior eficiência no discurso persuasivo. Outro exemplo é, então, a segunda tentativa de persuasão de Lady Russell. E aqui ela apela para a moral e o afeto. Ela propõe o que parece ser razoável e racional, a prudência do curso, apelando para o que é mais sensível e vulnerável em Anne, ou seja, seu senso de dever, especialmente com a preocupação com o futuro da família. Porque aqui Lady Russell tá querendo persuadir Anne a se casar com o primo dela, porque como ela não tem irmãos, a fortuna vai pro primo. Então, se casando com ele, a fortuna continuaria pelo menos com algum membro da família. Então, ela apela para esse bom senso de Anne, que ela sabe que ela tem, e para esse sentimento de bondade, de preocupação que ela tem com a família. E ainda para piorar, Lady Russell toca na memória da mãe dela. E, de certa forma, quando Lady Russell tá descrevendo como seria se Anne se casasse com o primo, ela acaba entrando na imaginação e se pega pensando como seria. Mas quando ela se lembra da personalidade do primo, de quem ele é de verdade, esse devaneio cai por terra. E a razão de Anne interrompe o processo de desejo, o processo de imaginação. Interrompe a sua vontade. Então ela resiste à persuasão. Então esse exemplo mostra como Jane Austen entende a mecânica da persuasão. Ela sabe que o desejo move a vontade para a ação concreta. Ou seja, o discurso persuasivo conversa diretamente com o desejo e esse desejo move a sua vontade, que leva então à ação, que é o objetivo final. E é interessante também ressaltar nessa passagem como na obra de Jane Austen a razão não funciona exatamente como algo independente, capaz de direcionar a vontade, e sim como um instrumento em serviço do desejo, pelo bem ou pelo desejo de prazer. E para finalizar, Walser ainda aponta como possível tema o desenvolvimento moral da mente, a partir então do discurso persuasivo e da mecânica da persuasão, como a persuasão, a retórica agem para desenvolver a moral da mente do ser humano. O final de Persuasão termina com essa conversa de Anne e Frederick justamente sobre a questão de ser uma pessoa persuadível. E Frederick ele desabafa sobre o sentimento dele em relação ao que ocorreu, porque Anne tenta mostrar o lado de Lady Russell, tenta mostrar o seu lado também porque ela decidiu aceitar a persuasão e os motivos também da própria Lady Russell, e que ele deveria ter feito uma distinção entre essa fraqueza de caráter e a sensibilidade e a bondade de Anne. Ele vê na recusa, na atitude de Anne, uma fraqueza, mas então ela vai mostrar o seu lado como não sendo uma fraqueza. E ela fala: deveria ter feito uma distinção, não deveria ter suspeitado de mim agora. Se errei uma vez ao ceder à persuasão, lembre-se de que foi por esta ser exercida em favor da segurança e não do risco. Quando me submeti, pensei que era este o meu dever, mas nenhum dever poderia servir de apoio neste caso. Ao me casar com um homem diferente a mim, incorreria em todos os riscos e violaria todos os deveres. Isso ela se referindo ao possível casamento com o primo. Ela dizendo que aceitar a persuasão de se casar com o primo seria uma violação aos seus deveres, ao que ela vê como moral. E Frederick fala: talvez devesse ter raciocinado assim, mas não podia. Não podia intuir essas qualidades pelo meu conhecimento tardio de seu caráter. E aqui ele mostra como ele se dá conta da verdadeira natureza do caráter de Anne e como ele se enganou. E se no início da história Anne é uma jovem que vive aprisionada em seus sofrimentos, indefesa, e permite os abusos que fazem aqueles que estão à sua volta, por ela ter na cabeça dela essa moral do papel da mulher, no fim do livro ela é alguém que explorou além do condado de Keylint. Ela fez e reencontrou amigos, conheceu a natureza humana e suas possibilidades e demonstrou ser forte em momentos de aflição na qual todos os outros sucumbiram. Ela encontrou também o amor, mas para isso ela precisou encontrar a si mesma. E isso está muito relacionado à maturidade de Jane Austen. Quem já leu os outros livros dela e depois lê Persuasão, percebe a diferença. O que a maturidade e o que a vivência foram capazes de mudar na escrita e na percepção da autora. Como que, para poder, então, se unir finalmente a Frederick, ela precisou encontrar a si mesma. E isso também é um pensamento muito à frente do seu tempo. De você só se entregar a um amor, a um romance, quando, primeiramente, você se ama
ama, você se conhece. E como esse amadurecimento de Anne faz com que ela seja mais assertiva nas suas decisões, mas não que isso indique que antes ela tinha uma fraqueza de caráter e agora ela é forte, mas apenas ocorreu um processo de amadurecimento. Então, Persuasão é uma comédia pessoal e profunda sobre relacionamentos sociais e pessoais que são sujeitos a uma ironia minuciosa com o intuito de explorar os fatos mais importantes da existência humana. Em tudo isso, Olsen nos deixa diversas alternativas de interpretação, utilizando a duplicidade e principalmente os princípios da ironia do discurso indireto livre. A junção desses elementos eleva a obra a um nível além da retórica, e é isso que permite o alcance da moral do romance. Persuasão explora a tensão entre a proporção e o descuido como princípios de ação, ou seja, como as decisões são tomadas e, claro, como outras pessoas podem persuadir outras pessoas a tomar decisões. E cabe ao leitor decidir em qual parte do espectro a moral reside. E aqui eu concluo, enfim, esse longo episódio de podcast. Era algo que eu queria fazer há muito tempo. Como eu disse, eu passei semanas pesquisando, juntando material. Isso já é algo que eu faço, estudar a obra. Então aqui é uma chance de eu registrar o meu estudo e de compartilhar também e de fazer um convite para quem me ouviu até aqui a conversar comigo sobre Persuasão e sobre outros livros também. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, queiram debater, pode falar comigo pelas redes sociais, @contrapontocast e @contraponto da leitura. Me sigam se você não me segue ainda. Lembrando que tem episódio de podcast toda sexta-feira. E muito obrigada por me escutarem até aqui e até a próxima.